sob a conta de responsabilidade dos seus idealizadores. Fique agora com Elas por Elas. Elas por Elas. Bom dia Paraíba, bom dia João Pessoa. Gente, hoje começamos aqui o programa um pouquinho atrasado, porque eu peguei um trânsito, viu? Uma chuva em João Pessoa, que aqui vocês sabem, né? Chove do nada, e aí depois fica sol do nada, e depois chove do nada de novo, e assim vai. Então hoje demos uma pequena atrasadinha aí, mas nada muito significativo. Então, gente, hoje nós estamos aqui com a Rudiane, tá? Rudiane Carvalho. Ela é a dona proprietária, né, do Maitune, é assim que fala, do Maitune. Isso mesmo, Maitune. E ela, que fica no Bessa, tá? E aí ela vai falar um pouquinho pra gente aqui sobre a questão de empreendedorismo. Vocês sabem que eu trabalho com empreendedorismo, sou apaixonada, né? E adoro ouvir essas histórias, principalmente das mulheres. Porque eu não sei se você concorda comigo, Rudy. Vou chamar ela de Rudy, viu, gente? Pra mim, eu acho que empreender é você se apaixonar por desafios. Então, eu queria que você se apresentasse, você falasse, né? Como é que você veio parar aqui em João Pessoa e o que você trabalha lá na Maitune? Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, João Pessoa. Então, meu nome é Rudiane, né? Pode me chamar de Rudy, que fica mais fácil. É isso, exatamente, Lúcia. Eu sou uma apaixonada por viver perigosamente. Tipo isso. Tipo isso. É um desafio. Todos os dias a gente acorda com algum desafio batendo na nossa porta. E é aquela coisa, às vezes a gente fica triste, tem dificuldades, mas tem alguma coisinha dentro do coração da gente que fala: você não pode parar, você tem que continuar. E é isso, a gente acorda todos os dias assim, com essa vontade de continuar. João Pessoa é uma cidade que tem uma história muito antiga na nossa vida. 10 anos atrás nós passamos aqui, realmente assim, de passagem mesmo. E passamos uma noite, metade do dia seguinte. E eu voltei pra casa simplesmente com alguma coisa, uma semente plantada dentro do meu coração que eu não sei explicar. E falando assim: meu Deus, um dia eu quero morar em João Pessoa. E a gente estava fazendo um trajeto, conhecendo as capitais, todas as capitais do Nordeste. E de todas as capitais, a única que me fez essa sensação foi isso. Mais tarde, acho que uns 2 ou 3 anos depois, eu ainda descobri que João Pessoa, a minha data de nascimento é a mesma de João Pessoa, 5 de agosto. Nossa. Eu falei: gente, tem algo espiritual por aí. Tem algo que nos une. Existe algo diferente. E eu sempre falando em casa, eu falei assim: olha, gente, um dia eu quero ir pra lá, um dia eu quero ir pra lá. E foi logo depois da pandemia que nós nos mudamos pra cá. E foi do nada também, a gente pegou e falou assim: olha, porque nesse período a gente falava assim: ah, não, vamos tentar nos programar, vamos tentar esperar a data certa. Gente, não existe data certa, nada na nossa vida vai ter o momento correto, nunca. Se você não for, né? Ou você cria a coragem de pegar e falar assim: vou, ou você nunca vai. E foi exatamente assim que aconteceu. A gente, de repente, eu acho que assim, ó, é uma frase muito forte do empreendedorismo e, na verdade, da vida. Porque se você for pensar, você é mãe, né? Sim. Aí as pessoas falam assim: ai, porque eu vou ter filho na hora certa, porque eu vou me casar na hora certa, eu vou fazer faculdade, e aí eu vou abrir um negócio na hora certa. Gente, primeira coisa que eu acho, eu não sei se você concorda, todo mundo que é empreendedor, e eu falo isso, né, nas minhas lives, a gente é um pouco louco. Totalmente, na verdade. Porque, olha, eu vou te falar, não tem como, se você não for ousado e olhar muito, é o que eu falo, você acredita no invisível? Lute, isso faz com que a gente seja incompreendido por boa parte do nosso ciclo de parentes, de amigos, de pessoas, porque a maioria das pessoas não consegue enxergar o que a gente está enxergando. E eles olham pra gente e falam assim: mas você tá louca? Como assim você vai fazer isso? Não é assim? É verdade. E aí me conta como é que foi a Maitune. Já existia, então, na cidade que vocês estavam e vocês transferiram pra cá ou vocês abriram outra coisa aqui? Como é que foi? Mais ou menos. Nós morávamos na Bahia, né, há 20 anos morando lá. E, na verdade, lá nós tivemos por 8 anos uma pizzaria e concomitante uma peixaria.
né? Então, até que um dia que a gente decidiu, estava muito sacrificante trabalhar de dia e de noite, não é fácil. Então, a gente falou assim, vamos encerrar a pizzaria e a gente segue somente com a peixaria. A peixaria, ela era voltada mais pro atacado, mas eu sempre gostei de fazer comida. Sempre foi algo também que morava, né? Aquela sementinha que mora dentro da gente. Então, o que eu fazia? Eu pegava frutos do mar e transformava isso tudo em comida, que eu vendia também na peixaria. Então, salgadinho todos de frutos do mar, escondidinho de frutos do mar, lasanha de frutos do mar. Congelados. Enfim, congelados, isso. E nessa ideia, depois que a gente se apaixonou por João Pessoa, a gente começou a frequentar como turista. E nessa fase, a gente falou assim, poxa, que legal, aqui talvez a gente consiga trazer uma filial da peixaria para cá. Depois que a gente se mudou de fato, é que a gente viu que não era bem isso, né? Os peixes que são consumidos aqui são muito diferentes do que a gente consome lá. Lá eu tenho uma gama, né? Eu tinha uma gama de mais de 300 produtos na peixaria, né? E aqui a gente percebe que são poucas espécies de peixe, são mais aquelas de sempre. E isso fez com que a gente fosse mudando a nossa característica. E então começamos a produzir salgadinho, da mesma forma que a gente produzia lá congelado. Nosso foco inicialmente era restaurante, padaria, atacado. E só que, porém, recheado com carne, que é o foco daqui, né? Então, carne de sol, charque, essas coisas. Um dia, meu esposo parou em um restaurante para poder oferecer os nossos salgados e o rapaz estava passando ponto. Nossa! E aí a gente pegou e falou assim, bom, e aí? E ele, na época, aceitou trocar por um bem material que a gente tinha, porque nós viemos para cá sem muito dinheiro. E ele topou, falou, não, eu aceito. Era uma moto, eu aceito a moto. Falei, então tudo bem, então vamos. E foi exatamente assim, só vamos. E foi, aconteceu. Pegamos o restaurante na época era noturno, e aí alguns problemas e tal, e a gente não queria realmente uma vida noturna. Falei assim, não, vamos passar isso para diurno. Há muitos anos atrás, os meus pais já haviam mexido com galeto também, assado. E eu lembrei disso, era na minha adolescência. E eu falei assim, olha, eu acho que um pouquinho de bagagem de galeto assado a gente tem e dá pra gente passar isso para esse restaurante, pro contexto diurno. E assim foi feito. Passamos tudo pro dia, começamos a mexer com galeto, mas a parte de salgados congelados continua também. Então a gente hoje tem o galeto, né, com contexto de restaurante, e atendemos outros restaurantes, padarias, conveniências com os nossos salgadinhos. E assim tá indo. Vocês também entregam no atacado para outros estabelecimentos? Também, isso. E trabalha também, eu vi, porque eu já comi lá, né, gente? Delicioso o caranguejo de lá. Vocês trabalham também com peixes e frutos do mar? Sim, sim, exatamente. E me conta, na pandemia, você me falou um pouco da pandemia. Onde é que você estava na pandemia e como empreendedora? Como é que foi pra você? Porque assim, né, todos nós passamos aí por ainda mais os empreendedores. Todos os seres humanos passaram por um momento de muitas dúvidas e medos, mas o empreendedor, né, porque eu acho que assim, no começo a gente ficou, é 15 dias, depois, é só 20 dias, depois, mas é só mais 20 dias, depois você falou, meu Deus do céu, e agora, né? Exatamente isso, esse agora morou dentro da mente da gente por muito tempo, né? A pandemia, quando ela iniciou, a gente ainda morava na Bahia, né? E no contexto de peixaria. Porém, um contexto que já havia muitos anos estava estagnado, que era o quê? Uma portinha, onde a gente tinha as nossas coisas e o cliente sempre veio até nós. Nós morávamos numa cidade muito pequena, né, no extremo sul da Bahia, Alcobaça, e onde a gente dependia mais de turista de verdade do que do próprio comércio local. Então vivíamos... A pandemia acabou, né? Acabou tudo. Turista, principalmente. Lá, inclusive, foi uma das cidades que adotou barreira sanitária. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, a não ser que fosse, né, morador, de fato. Enfim. E aí, com isso tudo, a gente foi ficando desesperado. Quando bateu exatamente 30 dias de pandemia, eu sempre estou muito ligada nas coisas. Então, eu já comecei a ver que São Paulo, por exemplo, já estava com pessoas com pequenos carros, vendendo dentro dos condomínios, sabe? Uhum. E eu falei isso com meu esposo, eu falei assim, olha, é por aí, o caminho é esse, a gente não vai poder mais ficar aqui. A nossa cidade está fechada, os comércios estão fechados, tem 30 dias que a gente não entra R$1 dentro de casa, e agora?
Vamos viver de quê? De quê? Né? E vamos sustentar nossos colaboradores como? Mesmo na época que começou a surgir o auxílio do governo, mas mesmo assim não era suficiente. Né? A gente teve que mandar alguns embora. Quem ficou ainda ficou naquele percentual, que trabalhava poucas horas, e o governo cobria, ajudava. Mas mesmo assim eu falei assim, não, tem conta de água, tem conta de luz, tem tudo, então a gente tem que dar um jeito. E eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um carro, uma Fiorino, vamos colocar tudo que a gente tem aqui dentro no isopor e sair batendo de porta em porta. Na época, eu e meu esposo. Nossa. Sem ninguém, só nós dois. Falei assim, Voltando vamos. digamos assim, ao projeto inicial e tradicional, que todo mundo começou a vender assim, né? As vendas, elas começaram de porta em porta, né? Exatamente assim, e foi dando certo. A gente dependia às vezes de cidades vizinhas, alguns amigos que moravam, ligavam para a barreira sanitária, falavam, não, eu encomendei, pode deixar entrar, que eles só vão fazer a entrega e vão embora. E aí a gente foi enfrentando todas essas dificuldades, mas eu falo que foi a pandemia, de fato, que virou essa chave, aquele start, sabe? Que você vira e fala assim, eu preciso sair da minha zona do conforto e fazer alguma coisa diferente. Foi a pandemia que me fez isso, sem sombra de dúvida. E você falou uma frase que eu achei muito, muito legal, que nós empreendedoras passamos pelos mesmos, digamos assim, medos, e você falou, as pessoas elas não enxergam. E aí foi o que eu te falei, que eu acho que, né, que a gente trabalha, a gente acredita no invisível, ou seja, você enxerga. O empreendedor, ele já tá vendo, por exemplo, a loja dele toda arrumada, cheio de gente, já sabe, a arrepiar. já sabe onde é que vai estar as pessoas, quem vai trabalhar. E aí, é isso que eu queria ver. Você falou pra mim que trocou o seu estabelecimento por uma moto. E aí, quando você chegou lá, você falou assim, bom, agora eu vou fazer o quê? Como é que foi isso pra você? Porque é uma cidade totalmente nova, né? Não conhecia ninguém. E você enxergou. Como é que foi? Me conta um pouquinho. Então, além de ser uma cidade nova, que já é um desafio, você não tem ninguém com quem contar, aonde se apoiar, né? Pessoas que te conhecem, que você pode virar e falar assim, olha, fulano, vamos ajudar ali e tal, que eles estão precisando, muito difícil. Então, a nossa sorte também foi envolvida a moto, mais uma vez, porque a gente faz parte de um motoclube. Então, esse motoclube também, que é o Bodes do Asfalto, nos ajudou grandemente, fortemente. Eu acredito que muito do que nós estamos aqui hoje foi graças a eles. Eles estavam lá fielmente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, o grupo todo, então ajudando, apoiando, empurrando a bicicleta pra gente, sabe? Outro grupo que fez muita diferença na nossa vida foi o grupo das mães aqui de João Pessoa, das amigas, que também trouxe esse fortalecimento, sabe? A ajuda, tá consumindo, às vezes não tá consumindo, mas tá divulgando. Então, criar esses laços para quem chega diferente numa cidade que é totalmente diferente é importantíssimo. É algo que faz esse fortalecimento e faz com que até nos dias mais difíceis a gente possa ter uma mãozinha ali para se erguer e continuar seguindo, né? E com relação ao restaurante, foi assim, essa parte de quando a gente chegou logo nele, né? Foi muito impactante. Eu ainda não estava enxergando muita coisa, Lute, porque ele chegou na nossa vida numa fase que eu estava me sentindo fraca e com dificuldade de pensamento. Porque como a gente ainda estava muito envolvido com a mudança, meus pais ficaram lá e a gente muito sozinho, então a minha cabeça ela chegou a dar assim uma... Como é que eu falo? Ficou nublado. Pensou em desistir? Muitas vezes. E aquela voz que a gente falou no começo, ela falava assim, não, você não vai não, você vai ficar e vai continuar e vai dar certo. Mas nem sempre a gente consegue ter essa positividade. Então, no começo, eu não conseguia enxergar muita coisa. Foi depois, com o passar do tempo, dos dias, que a mente foi melhorando, foi clareando. E eu fui falando assim, não, peraí, então, esse aqui não tá funcionando. Vamos pra cá, vamos pra lá. E quando eu assustei, eu já tava assim, graças a Deus, dando conta e indo, sabe? Crescendo. Eu hoje tenho que ser muito grata a todas as pessoas envolvidas. Ao meu marido, que acreditou muito em mim, né? Que não enxergava as mesmas coisas que eu, mas que acreditava na minha loucura. Eu não tô vendo o que você tá vendo, mas eu vou ir. Mas eu tô indo.
eu te acompanho, né? É a Exatamente. famosa parceria, né? Exato. Porque é isso mesmo, eu acho que nem todo mundo tem a visão, até porque somos pessoas diferentes. Nem todos temos a mesma visão, mas a parceria bom, peraí, eu vou ver, eu vou te ajudar. Pra mim, isso aqui tá bom, isso aqui já tá demais, mas vambora, né? Isso. E eu tenho outras pessoas para agradecer, que eu acho que nós empreendedores dependemos muito deles, que são os meus colaboradores. Porque eles também tiveram que acreditar em mim, porque nós éramos menores, pequenininhos, então assim, mal e mal dando conta de pagar o salário deles, as despesas e tudo, a gente tirava da gente muitas vezes para poder arcar 100% com eles. Mas então, eles também sofreram, porque eles olhavam, eu tenho certeza que alguns deles falaram assim, ai meu Deus, esse povo não vai dar em nada. E eles mesmo assim estavam ali presentes, né, os que estão conosco até hoje. Então eles também depositaram uma confiança na gente, acreditaram no meu sonho de uma forma ou de outra, e enxergaram e falaram assim, não, vai dar certo, a gente vai dar nosso suor aqui, mas porque vai dar certo, a gente vai crescer junto. E é algo que eu falo, gente, ser empreendedor é você também levar as pessoas que te ajudam e que colaboram com você junto, tem que crescer todo mundo junto, né? Senão não faz sentido nenhum. E não adianta, né? Quando a gente começa a crescer, a gente precisa dos colaboradores. E essa quando você for prestar atenção, é uma palavra mesmo, colaborador. Porque, querendo ou não, você é a dona do negócio, né? Seu esposo também. Mas a gente não tá sempre de olho, então a gente precisa de pessoas que colaborem e acreditem, né? Não precisa ter o mesmo grau de esperança que a gente tem. Sim. Mas precisa estar aí, né? E hoje vocês ficam no Bessa, né? E aí me conta, vocês estão com esse restaurante há quanto tempo? Quais são os objetivos aí? O que vocês pensam pro negócio de vocês? Se tem ideia de ampliar, de aumentar ou de fazer mais coisas? Como é que é? Sim, o restaurante, nós já estamos aqui há 2 anos, né? O restaurante vai fazer 1 ano e meio. 1 ano no contexto diurno, porque a gente passou alguns meses ainda com ele noturno, como ele era antigamente, né? Então, um pouco mais de 1 ano, sendo nosso de fato, digamos assim, né? Sem ser com a ideia de terceiros. E sim, eu tô com muitas ideias na cabeça ainda. Inclusive, essa semana eu tô fazendo uma pesquisa para algo que eu quero trazer, que é uma inovação, que aqui em João Pessoa não tem ainda. Então vamos falar de inovação não vou e empreendedorismo. contar, eu não vou contar porque é segredo por enquanto. Tá. Mas a gente ainda está em fase de pesquisa, então talvez ainda leve um tempinho para isso se concretizar. Mas acredito eu que as pessoas vão gostar muito caso tudo dê certo. E se der certo, quando for instalado, você vem aqui para contar pra gente em primeira mão, para falar na rádio sobre o que é essa inovação. Combinadíssimo. E aí, essa questão, então vamos falar um pouquinho de inovação, né? O que você acredita que é inovação e como é que você usa isso no seu trabalho? Você pensa o quê? Primeiramente, nas ferramentas, na tecnologia, nas pessoas, o que você como você utiliza hoje no seu negócio? Olha, Lute, inovação é algo que o mundo pede, né? Nós vivemos numa outra era, principalmente depois da pandemia. Ela trouxe, ela acelerou mais essa parte de tecnologia. E eu falo muito isso, né? A gente cresceu, assim, eu já trabalhava com a internet antes da pandemia, mas depois da pandemia, eu acredito que a maioria das pessoas, inclusive eu que já trabalhava, a gente cresceu aí 5 anos em 3, 4 meses, 5 meses, porque a gente teve que se reinventar. Sem dúvida, né? Essa é a palavra-chave, a gente teve que se reinventar. Aprender novamente, até porque mesmo você estando já nesse mundo, você sabe que novas coisas surgiram. Tem um boom em tudo, até porque assim, né? Primeira coisa, as pessoas não compravam pela internet tanto. Hoje em dia, todo mundo compra tudo pela internet quase, né? Assim, poucas pessoas ainda têm um receio de comprar pela internet. Sim, esse foi um tabu que foi vencido, né, com a pandemia, porque ela obrigou você a executar aquele plano. Você não tinha outra estratégia. Então, ou você fazia ou você ficava sem. Então, de fato, isso fez com que a tecnologia, ela foi forçada a entrar na vida da gente. Então, ou a gente aprendia a lidar com ela, ou a gente ficava para trás e era engolido pelo mundo. Então, inovação é isso, é você estar o tempo todo atento ao que está acontecendo à sua volta, o tempo todo atento ao desejo dos seus clientes, o que eles querem, o que eles estão pedindo. O tempo todo também atento a você mesma, porque existe uma coisa que muita gente esquece,
e que fala o seguinte: não adianta você somente atender 100% aos seus clientes, mas se com isso vai contra alguma coisa que está dentro de você. Então, você tem que seguir um roteiro, sentido, né, isso, que faça sentido para você. Então, nem todo cliente é para ser seu cliente. Ele também pode ser cliente do concorrente e tá tudo bem. Exatamente. Isso é um tabu também que todo empreendedor tem que ter noção das coisas, porque às vezes a gente fica triste. Ai, meu Deus, perdi um cliente. Não, você não perdeu um cliente. Você ganhou uma tranquilidade ali naquele momento, porque talvez aquele cliente não era para ser seu. Ele estava te trazendo mais desconforto do que lucro, vamos dizer assim. E eu sempre falo isso, que bacana. Eu sempre falo, você não é pra todo mundo. O seu estabelecimento não é pra todo mundo. Então, assim, ó, a Gucci, ela não é pra todo mundo. Exato. A Maitune não é pra todo mundo. O dono de negócio, a minha mentoria, por exemplo, eu dou mentoria, não é pra todo mundo. Tem gente que não se encaixa. E é claro que nós somos empreendedores e a gente não gosta de perder cliente. Mas no fundo, às vezes você não tá perdendo, você tá ganhando. Exato, né? Exato. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar mentalmente, porque, né, impacta. Ai, meu Deus, a pessoa foi embora e tal. Aquela pessoa que vira e fala assim: seu produto tá caro. O do vizinho ali é metade do preço. Sim, gente, tá tudo bem. Tá eu vi tudo que você bem. escreveu um dia nas redes sociais isso. Sim. Eu te acompanho, eu vi você escrevendo sobre isso. Porque às vezes, Lute, uma palavra que você fala sobre isso e tudo, você às vezes está salvando uma pessoa que está passando pelo mesmo momento que você e que acha que está errada. E não é bem assim. Então, a gente ouvir outras pessoas que estão passando por aquele mesmo momento ajudam muito. Durante a pandemia, inclusive, o que me salvou muito foi o Sebrae. Sabe? As consultorias do Sebrae, tudo. Né? Os consultores, na época, que eu continuei seguindo no Instagram. Então, foram pessoas que fizeram muita diferença na minha vida. Porque lá, uma cidade muito pequenininha, como eu falei, não tinha, por exemplo, lá pessoas como você, né, que trabalhassem com isso, que fizessem isso. Não, então quem salvava a gente ali era o Sebrae. Então, sabe, empreendedor, se eu puder dar uma dica para o empreendedor que está nos ouvindo agora, seria isso. Escutem outras pessoas, procurem sim consultorias. Se você não puder pagar agora, vá tentando achar uma brechinha, um pouquinho, né, de dinheiro, guarde um pouquinho daqui, invista um pouquinho dali, mas faça. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida no futuro, sem sombra de dúvida. Eu acredito, né, como eu tô sempre aí à frente com essas donas, a mentalidade é o que vai te segurar em muitos momentos. Porque eu acho que a gente tem que ser muito resiliente, né? Ao que você falou. Eu acho que não teve empreendedor até hoje que não pensou em desistir. Fato. Né? Não tem, porque, gente, você... Não vou nem falar contra o mundo, mas é você e o mundo. Porque assim, tá, e aí? Né? Só você acredita, só você pensa. E aí, da onde eu vou achar gente? Da onde é que eu vou conseguir fazer tudo isso acontecer? Né? Exato. Então, a mentalidade, e pelo que você está falando aqui, você buscou, num momento de fragilidade, como é que eu vou te dizer? Se abastecer e abastecer a sua mentalidade. Isso, exatamente. Né? De não conseguir deixar a peteca cair, digamos assim, né? E aí, agora eu quero que você fale isso, como você começou a falar. Eu queria que você falasse, desse dicas e falasse a sua experiência, né? Para, às vezes, mulheres que estão tentando começar. Porque, assim, eu recebo, às vezes, muitos directs de pessoas. Eu tô tentando abrir uma marmitaria. Eu tô tentando começar a fazer pintura em quadros. E essas pessoas acham, por exemplo, vem você como uma empreendedora que já tem um restaurante, já tem um estabelecimento. Fala, isso é muito longe para mim. Sabe, elas se veem muito longe do objetivo. Mas eu nunca vou chegar aí. Eu falo, vai. Todo mundo começou do zero, né? Todo mundo começou com um seguidor, com um cliente. Exatamente. Né? Então eu queria que você falasse aí um pouco para essas empreendedoras aí, dando alguma mensagem para elas. Bom, gente, não existe mágica. Isso é fato, né? Então, coisas que vão fazer parte da nossa vida. Dor, lágrimas, tristeza, desilusão, muitas vezes, né? Vontade de desistir, muitas vezes. Mas acreditem naquela voz que tá dentro da cabeça de vocês, gente, que falam assim, eu quero aquilo ali. Outra coisa que tem que estar dentro da mente de vocês, nada é impossível.
tudo é possível quando a gente deseja com vontade, quando a gente tem aquela lei da atração dentro da cabeça da gente e você começa a imaginar aquela lojinha já prontinha, você que é confeiteira, enxerga seus docinhos e tal. Enfim, comece pequeno, comece com o que você tem em casa, com o que você puder começar. Mas não pare, você vai tropeçar, você vai perder ingredientes, vai ter dia que vai estar chovendo, vai ter dia que vai estar fazendo sol, que você não vai vender nada. A Coca-Cola tem uma história dessa, né? Que vendeu acho que 2 ou 3 garrafas no primeiro ano dela. Imagina, gente, olha o tamanho disso hoje, é um monstro. Então, com a gente não é diferente. A única coisa que a gente não pode é desistir. Então, mulheres... busquem ajuda, busquem, se você, como eu falei, às vezes a gente não tem o dinheiro para pagar uma consultoria naquele momento, mas usem o Instagram, todo mundo hoje tem praticamente um celular, uma rede social, tem muitos consultores que dão pequenas dicas e que você pode começar com essas pequenas dicas que elas vão ser úteis nesse comecinho que a gente não tem dinheiro. Tudo de graça no YouTube, sobretudo no YouTube, né? Só não parem por aí. Na hora que vocês começarem a crescer um pouquinho, corram atrás de um profissional, porque esse profissional vai te acompanhar e vai te jogar lá em cima. Cuidado com os que são fakes, por favor, que também tem muito disso, né? A internet também trouxe isso, muita gente que se diz ser alguma coisa e não é. Mas o mais importante no empreendedorismo, gente, é não desistir e buscar forças quando você se sentir fraca. Porque isso vai acontecer. Não adianta a gente entre os iguais, né? Porque sim. Porque, por exemplo, vou falar de mim. A minha família toda mora em Brasília, muita gente mora em Brasília e todo mundo queria que eu fizesse concurso. Certo. Todo mundo, a minha família é concursada. Então, assim, você tem que procurar ajuda no lugar certo. Porque, às vezes, família, amigos, né? Eles querem, querendo ou não, eles querem o seu bem. E querem a gente por perto, esse é um problema. E aí, quer você bem, mas acha que o bem é aquilo e nem sempre é. Então, assim, eu nadei muito tempo, mas você vai fazer isso mesmo? Vou. E é isso, a voz, aquela voz. Eu já pensei em desistir muitas vezes, de não vender nada, de abrir uma mentoria, não vender nada, curso, nada, lançamento, fazer lançamentos, não vender nada. Já aconteceu várias vezes. Então é isso, eu acho também que você tem que saber onde procurar a sua ajuda, né? Não vá, porque a sua mãe e seu pai vão querer te proteger, vão querer, minha filha, então vamos fazer isso aqui. Não é verdade? É verdade, é verdade. Então, mas vamos lá, continua. Você falou de buscar o conhecimento e buscar ajuda, né? Isso. E é corretíssimo isso, né? Então, busquem ajuda realmente num grupo de pessoas. Vamos brincar agora, que seja tão louco quanto você. É verdade. Né? E é isso, gente. Não tem muito mistério, né? Porque para quem já é empreendedor, já tem essa chama lá dentro. Então a gente tem que buscar manter essa chama acesa, abastecida. E coragem, gente, coragem ao extremo, porque as dificuldades, elas estão ali por todos os lados. Mas, principalmente as mulheres, gente, não tô desfazendo dos homens de jeito nenhum, mas a gente tem uma força a mais, né? Então a gente é corajosa 2 vezes mais e louca 2 vezes mais. Então a chance de dar certo, gente, no futuro é imensa, é imensa. E acreditem no sonho de vocês, gente. Façam disso uma meta diária. Acorde todos os dias buscando essa meta e durma sonhando com o que você deseja. Ai, que lindo, isso aí. E deixa eu te perguntar, como é que você... É bonita, ela foi poeta aí hoje. Temos uma empreendedora poeta. Meu Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você faz? Não poderia deixar de perguntar, estamos aqui entre mulheres. Ai, meu Deus. Como que você faz para conciliar empreendedorismo e maternidade? Porque essa é uma ginástica que eu aprendo todos os dias, porque é difícil. Então todo mundo pergunta isso, e se eu te falar que eu não sei, eu só faço, né? Eu acordo, e daí quando eu acordo eu sou mãe, esposa, empreendedora e a cozinheira, não esqueça disso. E do restaurante e da casa também? Ou vocês comem no restaurante? Às vezes sim, mas eu gosto de fazer algumas coisinhas diferentes pra gente. O café da manhã e a janta é sempre em casa, o almoço de vez em quando a gente belisca no restaurante mesmo. Mas é isso, sabe? E ainda dou suporte para os meus pais que estão à distância, né? Então, realmente, eu não sei responder essa pergunta, eu só faço. Eu só sei fazer, gente. Eu só sei fazer. Eu só sei acordo ser. E vou, entende? Eu acordo e só vou. Eu sei que eu tenho que cumprir aquelas tarefas durante o dia e vou. Tipo assim, igual eu. É com filho ou sem filho. Por exemplo, hoje eu vim pra rádio. Hoje os meus pequenos estão ali.
porque a gente quer resolver umas coisas no centro. Aí, é isso. Eu acordo também e penso, bom, hoje eu vou fazer isso e isso, tá, isso aqui eu vou levar, isso aqui eu não vou levar, isso aqui... Mas é uma ginástica, é o que eu falo, né? Uns pratinhos, que quando eu falo isso nos meus cursos, eu acho que nós, mulheres, a gente equilibra uns pratinhos, né? O pratinho da maternidade, o pratinho do empreendedorismo, o pratinho de ser esposa, o pratinho de ser filha, de ser amiga, porque são vários pratinhos, né? Aí ai, Lute, como é que eu faço para ter uma vida equilibrada? O equilíbrio não existe. A gente tende ao equilíbrio. Então, às vezes, o seu negócio vai precisar mais de você. Aí você vai largar um pouquinho, ó, filho, hoje não... Seu filho tá doente, aí o pratinho da maternidade. Eu acredito que é isso, porque é um Gente, e vez ou outra um pratinho desse cai também, quebra, a gente pega outro, coloca no lugar, não tem problema, tá tudo bem, tá tudo certo, é assim que funciona a vida. É verdade. E tem dia também que a gente tem vontade de jogar todos os pratos no chão e sair Quebrar. correndo, né? Quebrar tudo e sai fora. Olha, gente, eu estou lá em Cancún, por favor, não me incomodem. É igual eu falo, meus filhos, como é que é? Qualquer coisa lá em casa é assim, ó, eu vou pro meu quarto, qualquer coisa, não me chama. É, sobre isso. Não a gente fala também comigo. tem esse dia. E tá tudo bem também. É outra coisa que a gente também tem que ajudar as outras empreendedoras e fazer com que elas entendam que tá tudo bem. Não é porque um dia você resolveu fugir do mundo e falar assim, chega, hoje eu não quero nada, que isso vai trazer um transtorno. De jeito nenhum, gente. Inclusive, esse time, ele é importantíssimo. Repara que quando a gente está muito saturada, a gente vai indo, a cabeça tende a parar de funcionar em algum momento, né? Você começa até, inclusive, a confundir certas coisas. Sim. Você parar e sumir do mapa. Falar assim, ó, gente, eu não tô aqui pra ninguém, nem pro marido, nem pra filho, nem pra nada. Eu não estou aqui. Se feche por um dia, respire, cuide de você, lava seu cabelo, respira, passa uma maquiagem, olha no espelho e fala, eu sou linda e poderosa e eu consigo tudo. Pode ver, no dia seguinte as suas ideias estão claras novamente e você acha a maioria das respostas que você estava procurando. Então a gente precisa também de um time. O descanso, né? É muito legal essa frase, esse pensamento, porque eu acho e defendo muito que o descanso, ele é tão importante quanto essa loucura que a gente vive, né? Eu vejo, porque assim, eu trabalho na internet, com a internet, e isso cansa muito. As pessoas acham que não, mas é um desgaste emocional todo dia. Por exemplo, você tem que ficar todo dia fazendo vários stories, aparecendo e falando e inventando coisa para conversar, porque a conversa ela tem que ser ativa, né? E aí, agora, no final do ano, eu peguei 20 dias e falei, gente, eu tô de férias. Eu não postava nada. Isso, mas sabe? Então, assim, aí eu fazia um monte de coisa. Mas é isso, é dar um time e falar, eu também existo aqui, né? Eu falo isso muito pras mulheres. Cadê você na sua agenda? Porque muitas vezes a gente não tá. Não, 90% do tempo nós não estamos, não tem como. Né? Porque como o nosso tempo, as empreendedoras, né? Elas são todas dedicadas a esse outro mundo e a própria sociedade exige de nós todas as outras coisas, né? Que já são femininas por si só. Então, e a gente resolveu essa loucura de pegar mais um trabalho. Igual tem um meme que fala assim, ai, mulheres, por que vocês fizeram isso? Nós estamos agora todos iguais. Não, eu quero voltar a ver sessão da tarde e bater bolo. Às 3 horas da tarde faz sentido, às vezes eu também queria. Ai, mas essa vontade dá e passa tão depressa, não sei com você, mas em mim, de vez em quando eu falo, ai, queria ser aquela dona de casa quietinha e tal, que quando o marido chega, tá aquela comidinha e tudo. Aí eu acho que eu só conseguiria fazer isso um dia, no outro dia não dá mais. Olha, gente, pelo amor de Deus, vamos, simbora, 5 horas da manhã, levanta, vamos trabalhar. As pessoas perguntam, né? Porque eu acho que uma característica da empreendedora que é mãe é esse aceleramento. A gente é acelerada. O tempo todo. Porque as pessoas me perguntam, Luciana, mas você não para? Eu falo, gente, se eu parar, eu não dou conta. Se eu não for assim, ó, eu não faço a metade das coisas que eu tenho que fazer. Eu não consigo levar na escola, fazer meu trabalho, fazer mentoria. Então é isso, é uma característica. Nós somos aceleradas. As empreendedoras, elas têm que dar conta de tudo, né? Porque tem que... E a gente é meio acelerado. Você sente isso também? O tempo todo. A gente tem uma música aqui que sim, ela quer participar. Cerca de 1 ano e meio pra cá, eu ganhei uma fascite plantar. E isso dói muito, de verdade mesmo, sabe? Então tem dias que ela tá mais atacada e tudo. Então, às vezes, eu consigo ainda ficar deitada. Consigo sim, porque eu sou forçada, não tem como. Tá doendo tanto que eu preciso deitar, descansar.
Então eu coloco meu pé pra cima, mas eu não tô à toa. O celular tá na mão o tempo todo, eu tô buscando coisas pro restaurante, ideias e receitas e cursos e não sei o quê. O corpo para, mas a mente não. A mente não para de jeito nenhum. Ela tá o tempo todo em processamento. E, nossa, como que eu posso melhorar lá embaixo a parte das mesas? Como que eu posso melhorar isso? Pra onde que eu vou? Que tipo de propaganda que eu poderia estar fazendo e tal? Então, é assim, a mente do empreendedor é assim, né? E lembrando que o seu estabelecimento, né, ele é com a vista na frente do mar, assim, gente, tem uma varanda lá, que é na frente do mar, que você tomando, que eu gosto de uma cervejinha, né, tomando uma cervejinha, comendo um caranguejo, pensando na vida, assim, é um lugar muito aconchegante, né, muito aconchegante. Então, quero até falar para vocês irem lá para terem essa experiência de paz, né? Porque é uma experiência de paz mesmo, muito tranquilo, né? E eu queria que você deixasse aí então, se você tiver algum conselho, uma frase pra gente finalizar aí, o que você indica para pessoas que estão mulheres que estão querendo desistir, né? Ou que tem medo de começar. Eu sempre falo, uma das coisas que eu digo, né? É mais ou menos o que você fala. Você tem que ir até dar certo, não é para dar certo, é até dar certo. Uma hora vai dar certo. Porque se você tem a habilidade, se você tem o talento, tem muita gente que com a disciplina, ela supera o talento. Né? Então, eu sempre indico isso. Eu falo, vá até conseguir. E é exatamente isso. No meio, vá procurando recursos. Pode ser pessoas, pode ser cursos, pode ser ajuda financeira de alguém. Não sei, né? É exatamente isso, Lúcia. Olha, meninas, se você tem, de alguma forma, essa chama empreendedora dentro de você, o que você tem que fazer é o seguinte: não desista nunca do seu sonho. Se você tem o sonho de ter alguma coisa, seja ela qual for, não desista nunca. Busque ajuda, não desanime e durma pensando no seu sonho. É exatamente isso que vai te dar força no dia seguinte para você continuar tentando até você conseguir. Durma e sonhe com o seu sonho, ou com o seu desejo, né? Com a sua meta. Todos os dias. Faça disso uma constante na sua vida, porque quando isso se torna constante, é exatamente quando você consegue. Né? Então, e saiba, tenha consciência que tempos difíceis existem, tropeços vão acontecer, dificuldades vão acontecer, e mesmo quando você for grandona lá na frente, isso não para. Então, isso tem que ser uma normalidade na nossa vida, entender que as dificuldades, elas sempre vão estar ali, elas só vão mudar de tamanho e de época na vida da gente. E você tem me veio aqui agora, você tem alguma coisa que Deus, né, o universo, ou o que você acredita, te mostrou que você tinha que ir por esse caminho? Porque agora, não sei porque, me veio na cabeça uma coisa para eu falar. Eu tive, essa história, eu tenho um tempo atrás, eu pensei seriamente em desistir do Donas de Negócios, né? E eu falei com Deus, eu conversei, né, à noite, eu falei, olha, eu acho que não é mais para continuar. Eu vou parar, vou fazer outra coisa, vou trabalhar para alguma empresa, não vou dar sequência nisso aqui. Se for para eu continuar mesmo, me dê uma resposta, porque às vezes eu acho que não é para ser, Deus, que eu penso às vezes, eu até fui meio, como é que eu vou dizer, revoltada, que você não tá do meu lado. A gente pensa assim, é normal. E também. aí, gente, vocês não acreditam, no outro dia eu fui no cartório ali no De Carlinto. E o carro estragou. E aí deu um problema na bateria. Eu tava com as crianças. E chegou uma senhora que mora do lado. Ela é de uma igreja. E eles colocaram a gente pra dentro da casa deles, enquanto o carro arrumava. Nos deram almoço, sobremesa, perguntaram pra gente, começaram a falar de Deus. Sentaram e começaram a falar que Deus estava com a gente, que eles, que a gente era uma grande família, que não sei o que Deus e Deus e Deus. Eu chego e fico arrepiada. E aí eu falei assim, muito obrigada, vocês nem conhecem a gente por tudo isso que vocês estão fazendo, porque a gente ficou esperando umas 2 horas, e a gente tava com fome, era a hora do almoço. Cara, eles serviram um almoço, e aí tinha 2 crianças, eles brincaram. Meus filhos ficaram tipo umas 3, 4 horas lá. A gente parecia que tava numa casa, sabe, assim, de pessoas que a gente conhecia há milhões de anos.
E aí ficamos amigos, assim, eu falei, eu quero agradecer, eles não agradeça a Deus, Deus tá com você. E eu falava, meu Deus, tá bom, eu já entendi, eu já entendi, foi bem claro, assim, foi muito claro. Todas as minhas dúvidas morrem aqui hoje, acabou. Eu falei, olha, eu fico arrepiada quando eu conto, eu falei, eu vou voltar, então eu não vou largar. Você tem alguma dessas histórias, assim? Me conta uma, a mais impactante. Então, a mais impactante, na verdade, ela é uma constante na minha vida. Todas as vezes eu acredito muito em Deus e na força do universo. Eu tenho muito essa característica de acreditar na energia do universo, né? E que na lei da atração, e que tudo que a gente pensa é exatamente o que vem pra gente. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos negativos, porque o universo, ele não entende o que é que você quer e o que você não quer. Por isso muitas coisas dão errado e a gente não tem noção. Porque quando você pensa assim, eu não quero aquilo ali, ele não entende, porque você tá colocando a força do seu pensamento naquilo que você não quer. E ele entende assim, ela tá pedindo por aquilo ali, e aí aquilo começa a fazer parte da nossa vida. Exatamente. Né? Então por isso a gente tem que vigiar o tempo todo os nossos pensamentos. Eles têm que ser voltados apenas pro que a gente deseja de fato. E toda vez que eu... como fala assim, a minha energia caiu um pouco, que eu ficava triste, que eu pensava em desistir, eu conversava com Deus à noite, eu falava assim, meu Deus, me dê uma luz, me mostre, por favor, se é isso mesmo, se eu tô caminhando, né, pro lugar certo, se eu não tiver, me avisa, me fala, porque eu preciso tomar outro rumo, pra eu não ficar perdendo meu tempo aqui, né? Isso. Por favor. E aí, a semana, sempre quando eu tenho esse insight, né, de conversar com ele, que eu tô sentindo que tá ruim, a semana que segue é extremamente ótima. Tudo acontece, eu vendo mais, eu levanto ótima, minha energia tá bom, tudo dentro de casa tá bom, eu não brigo com os meninos, ninguém briga. Eu falo assim, por que eu não tenho esse insight todos os dias? Mas não é algo que não tem jeito, é pra acontecer naquele dia, quando a gente tá extremamente triste, aí eu vou, converso com ele, a semana que segue é sempre assim. É sempre assim. Nossa, pois é, é isso que eu falo. É pra ser, né? Não adianta. E eu acho que essa chama que você fala é muito, né? Tem muito de Deus, do universo, que a gente, eu acredito muito que todos nós empreendedores, a gente ajuda pessoas de uma forma. Você, por exemplo, com alimento, Sim. Eu com a parte de ensinar cursos, né? Cada pessoa, eu vendo um sapato, mas você ajuda. O ser humano, ele tem que usar um sapato, ele tem que usar uma roupa. Então, é uma forma de você servir. Eu acho que, né, nós empreendedores, nós somos servidores, a gente serve as pessoas, né? E aí é por isso que não pode largar, porque imagina se não tiver restaurante pra gente ir. Né? Então, assim, deve ter, não é possível, gente, porque todo empreendedor que eu pergunto tem uma história dessas daquele momento incrível que eu não sei se eu vou, se eu fico, e tem alguma coisa que falou assim, vá, continue. Eu já pensei 1000 vezes em trocar de ramo, 1000 vezes, falando, meu Deus, eu não aguento mais mexer com alimento, porque ele tem certas particularidades que são chatinhas do nosso ramo, né? Quem trabalha com comida vai entender do que eu tô falando. E às vezes dá vontade da gente falar assim, meu Deus, eu preciso fazer outra coisa, não. Mas não tem jeito. E aí Deus vem e fala assim, não, é isso mesmo. Aí surge do nada, Lute, uma receita nova na minha cabeça. Uma ideia. Justamente quando eu falo assim, eu preciso trocar, e vem do nada, brota uma coisa, e a coisa pega e dá certo. Eu falo, não tem jeito, eu não vou sair mesmo do ramo da alimentação. Eu vou continuar aqui, é pra mim, mesmo. Pronto, acabou. Mas, que bom, foi muito boa a conversa, Rudy, e eu quero que você volte, então, quando tiver essa inovação aí pronta e tal, pra gente poder divulgar aqui na rádio. Gente, conheçam o estabelecimento dela e do esposo dela, né? É muito aconchegante. A cerveja é trincando, eu que adoro, né? Então eu posso falar. E um caranguejo maravilhoso. E chame aí as pessoas aí pra ir lá no seu, né? Explique mais ou menos aonde é. Certo, gente. O Maitune, ele fica... Ali, na verdade, é Jardim Oceania, mas, né, é conhecido como Bessa. Logo depois, você descendo o retão ali de Manaíra, você pega a última, sentido Bessa. Tem a padaria Requinte. Logo depois da padaria Requinte, tem uma tenda branca na frente, do lado direito da calçada. É um restaurante familiar, pequeno, é simples, é humilde. Então, se você tá procurando uma coisa muito chique, eu não sou pra vocês, eu sou pra uma coisa mais simples, né? Então, a experiência que a gente pode oferecer pra vocês é uma experiência familiar, de paz, de tranquilidade. A gente realmente não investiu
em publicidade para fazer lá ficar lotado, porque não é isso que a gente deseja estar ali devagarzinho, conseguindo conversar com vocês quando vocês chegam, conseguindo atender, conseguindo manter a cerveja gelada do jeito que você gosta, e eu também adoro uma cerveja gelada. Então, é sobre isso, sabe? É sobre você conseguir ir pra lá, ter paz, comer uma comidinha caseira com gostinho de mãe. Eu falo isso é bom, hein? E tem a parte da frente. Eu já dava o nome, ó, eu que trabalho com diferenciação, já dava o nome de algum prato lá, gostinho de mãe. Olha, tá vendo? Fica a dica. E tem a parte dos fundos, que Lute já teve o prazer de ver, que é a parte da praia, que é realmente muito bonita, traz muita paz. Parece que a gente tá assim numa praia deserta, porque não tem muita gente passando, então é uma área de preservação ambiental, tem salsa da praia, né? Tudo muito preservado, então realmente é muito gostoso, né? Então façam essa visita pra gente, que vai ser uma honra receber todos vocês lá. Ai, obrigada, Ruth, obrigada pela sua presença. Tá convidado, viu, Kelvin, pra ir lá tomar uma cervejinha com a gente. Convidadíssimo. E muito obrigada pela sua presença, muito bom. Eu acho que a gente precisa fortalecer, né, e fomentar essa chama. Alguém tem que fazer isso, né, que principalmente as mulheres, a gente tem essa questão da autoestima. Sim. De eu não consigo, será que eu vou dar conta? Será que meu negócio vai vender? Será que as pessoas vão ir? Então, a gente tá aqui, né, falando sobre isso e dizendo, é possível. É difícil, mas é possível. Isso. É muito legal, então eu te agradeço. E obrigada por estar aqui, por você disponibilizar o seu tempo. E muito sucesso no seu negócio. Muito obrigada, Lute. Na verdade, o agradecimento e a sensação de gratidão é realmente toda minha. É um prazer enorme estar aqui. Eu sempre tive na mente, desde a primeira vez que eu te vi, que a sua energia é positiva, é maravilhosa. Continue fazendo esse trabalho que você está fazendo, colocando as mulheres para frente, que eu tenho certeza que você está fazendo muita diferença na vida de alguém. Não, de alguém não, de muitas, né? E vamos continuar assim, seguindo. E mulheres, se apoiem, por favor. Se for para deixar um pedido final, que seja esse, sabe? Se apoiem. E é isso. Vamos lá, vamos pra guerra. Se apoiem e se levantem, né? Exato. É isso. Obrigada, aí. gente. Tchau. Então Tchau, até gente. a outra quarta. Sem ser nessa, na outra. Um beijo pra vocês. Beijo, Tchau. tchau, gente.